Olá a todos, mais uma vez nos encontrando, ainda, né, de forma remota, através de vídeos, mas com certeza unidos pelo coração e pelos pensamentos. Hoje nós vamos tratar do tema desapego dos bens materiais. E antes da gente iniciar as nossas reflexões, eu convido a todos a fazermos a prece inicial. Querido Jesus, reunidos mais uma vez em Teu nome, buscando o entendimento e o consolo nas Tuas palavras, rogamos a Tua presença entre nós. Ampara-nos, querido irmão, para que estas reflexões desta data, deste momento, possam calar fundo em nossos corações, auxiliando a cada um de nós no encontro consigo mesmo, na renovação do campo mental, dos pensamentos, na ressignificação das nossas histórias nesta encarnação. Pedimos a Ti, querido Jesus, que nos intua através dos bons espíritos, para que possamos compreender hoje melhor as Tuas palavras. E pedimos a Deus, nosso Pai, que nos dê a sua bênção para iniciarmos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Para tratar desse tema, é importante que inicialmente a gente faça aqui uma distinção, né? Quando nós falamos de apego a bens materiais, né, nós precisamos definir o que é bem material. Porque muitas vezes nós acreditamos que bem material é algo palpável, né? Então, é um objeto, é um patrimônio, né? É economias, né? Que uma pessoa possa fazer durante a sua existência física. Quando, na verdade, se a gente refletir mais profundamente, a gente vai se dar conta que bem material é tudo aquilo que diz respeito ao processo reencarnatório. Então, dentro de um processo reencarnatório, um espírito ele reencarna homem ou mulher, né? Rico ou pobre, com oportunidades de acesso ao desenvolvimento do intelecto material ou não, né? Uma profissão mais braçal ou mais intelectual. Se casa ou não, é filho de determinados pais que o criaram ou estes pais o deixaram para que outras pessoas o criassem, o desenvolvessem. Então, tudo isso faz parte de um processo reencarnatório. Esse espírito pode ter filhos ou não, né? Então, assim, partindo dessa premissa, ter uma esposa ou um esposo pode ser um bem material para uma determinada pessoa. E pode ser objeto de todos. Ter um filho ou não, ter um filho ou ter um ente querido muito próximo também pode ser objeto de apego de uma determinada pessoa. Então, quando nós falamos, né, definimos bem material, nós não estamos tratando apenas de dinheiro, de patrimônio, de aplicações. Nós estamos tratando de tudo que envolve um processo reencarnatório, né? Apego, nós podemos ter apego, por exemplo, à nossa saúde, que, por exemplo, pode ser uma característica do nosso primeiro estágio reencarnatório, e em um determinado momento nós temos que passar por limitações, por dificuldades físicas, né, de saúde, e muitas vezes esse é exatamente um momento de grande provação, porque exige de nós o desapego, porque exatamente aquele ponto era um bem material para mim, né? Existem outras pessoas que podem estar ali movimentadas a se trabalhar no desapego com relação aos filhos. Porque esses filhos, gente, eles são filhos nesta encarnação. O que eles eram, que relacionamentos eles tinham conosco em outra existência? Pode ser que nesse relacionamento anterior eles tenham sido nossos pais. Ou não tenham sido um parente, sequer um parente próximo, né? Podem ter sido avós, podem ter sido grandes amigos, ou até inimigos, né? Só que são
hoje, neste processo reencarnatório, um bem material, num contexto material, ele pode ser um bem para mim e eu posso estar apegado também, né? Esposo, esposa, é exatamente nos relacionamentos afetivos que muitas vezes nós vemos grandes apegos. Então, muitas vezes uma pessoa consegue ser desapegada com relação a patrimônio ou até posição social, mas não consegue se desapegar de um relacionamento. Muitas vezes o outro parceiro ou parceira não tem mais interesse na continuidade daquele relacionamento e esse indivíduo pode estar apegado àquela situação, àquele relacionamento que diz respeito a esse planejamento reencarnatório, porque em outra existência podem ter sido essas duas almas irmãos, parentes, amigos e não necessariamente cônjuges. Essa interpretação dos bens materiais, inclusive a gente observa num personagem que é um dos mais antigos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que é o personagem, a figura poética de Jó. Segundo conta o Evangelho de Jó, Jó era um homem muito abastado. Ele teve 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 500 jumentas, além de muitos servos. Ele era, desse modo, um dos maiores homens do Oriente. No entanto, relata ali naquela figura poética no livro de Jó, que Jó foi tentado, né, num discurso ali entre o Satanás e Deus, né, sobre tentar a retidão e a fidelidade de Jó a Deus. Jó foi tentado pelo Satanás, né, com a permissão de Deus, no sentido de perder tudo que possuía. Então, relata ali naquele livro a história, né, essa figura poética, de que Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os filhos, perdeu inclusive a saúde. Conta-se ali que ele foi tomado de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, quando nós estudamos essa figura de Jó no Velho Testamento, nós observamos, dentro desse contexto poético, o como Jó traz a ideia para a gente de bens materiais. Não só como sendo o patrimônio, que seriam ali as ovelhas, os camelos, as juntas de bois, mas como também sua posição, porque ele possuía muitos servos, a sua posição de pai, porque tinha filhos e filhas, né? 7 filhos e 3 filhas. E também a sua saúde, tudo isso como sendo um bem material. E então tentado, né, ali pelo Satanás, que seria essa figura o interno, né, do espírito, do como ele se relaciona dentro da materialidade com os bens materiais, ele então é tentado no sentido de perder tudo, inclusive filhos, saúde, patrimônio, posição social. Ou seja, os bens materiais no seu sentido amplo. Conta o livro de Jó que quando Jó foi tentado, ele ajuda da seguinte forma. Vou ler para vocês. Jó, porém, não blasfemou contra Deus. Em vez disso, levantou-se, rasgou seu manto, raspou a cabeça e, lançando-se em terra, adorou ao Senhor e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, quando teve o patrimônio, sabia ser grato a Deus e vivenciar aquela experiência de retidão, né, no relacionamento com o bem material, de justiça diante das leis de Deus, de ser um justo diante da lei divina, né? E quando aprouve a Deus, né, quando Deus tomou a decisão de retirar dele esses bens materiais, ele também soube não ter, né? Revelando ali esse desapego, esse desprendimento dos bens materiais.
como recompensa após essas perdas. Deus, então, observando ali a retidão deste filho, lhe concede de volta em retorno todo o seu patrimônio. Isso nessa figura poética de Jó, né? Lhe concede de volta todo o seu patrimônio, inclusive filhos, filhas ainda mais bonitos dos que os primeiros que ele teve, né? E Jó viveu, segundo aquele livro, até 140 e poucos anos em abundância e em alegria. Essa figura então do Velho Testamento nos traz essa ideia, né, definição de bem material, essa definição mais ampla de bem material, e nos traz um exemplo, uma ideia de relacionamento da criatura com esses bens materiais, considerando a suprema vontade de Deus sobre esse patrimônio que em verdade não nos pertence. Como traz Jó na sua colocação ali, né, nessa figura poética de Jó, né, no Velho Testamento, ele traz assim: nu eu vim do ventre da minha mãe. Né? Então ele traz essa ideia de que nada lhe pertencia. Quando ele aqui chegou, nada lhe pertencia. Tudo lhe vem por um acréscimo de Deus, por uma necessidade, para atender uma necessidade deste filho. E com esse relacionamento com os bens materiais, de desapego, Jó então é agraciado posteriormente com retorno daquela abundância, né? Então, fazendo a alusão, né, nessa figura poética, a serenidade que traz o entendimento, traz para o espírito o entendimento de que esses bens são transitórios e que os desígnios divinos se superam, né, se sobrepõem aos nossos, e que Deus entende o que é melhor para cada filho, né? Então ali essa entrega, essa submissão à vontade de Deus, essa entrega às experiências reencarnatórias com liberdade, sem apego, trouxe a Jó a serenidade e a abundância posterior, né? É por isso que nós encontramos a menção de Jesus a respeito de onde está o nosso coração em se tratando de bens materiais no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Eu vou ler esse trechinho para vocês. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Né? Então, se o nosso coração, se nós elegemos como tesouro os bens materiais, ali está o nosso coração. E muitas vezes nós vamos nos sentir despedaçados, né? Por este apego nos nossos sentimentos, quando temos que nos despedir de uma determinada posição material, posição reencarnatória. Então, muitas vezes, nós somos convidados, dentro de um processo reencarnatório, a nos despedirmos, por exemplo, de um filho que desencarna antes de nós, regressa ao mundo espiritual. Né? Muitas vezes somos convidados a nos despedir de um relacionamento afetivo, de um matrimônio, né? Porque aquele cônjuge quer deixar aquele relacionamento e ele tem toda a liberdade de não dar continuidade no casamento, né? Muitas vezes somos convidados a nos despedir de um processo de saúde. Temos que experimentar privações, limitações na reencarnação, às vezes perda de movimentos, perda de saúde, perda de equilíbrio orgânico. Em outras vezes, nós somos convidados a nos despedir de posições sociais, né, de confortos materiais ou até de patrimônios, no sentido de casas, dinheiro, acessos que o dinheiro favorece, que o dinheiro permite que a pessoa tenha. Então, nós somos convidados, na dinâmica de um processo reencarnatório, a nos despedir de certas situações que se prendem à materialidade. E toda vez que o nosso coração
estiver ali muito vinculado àquele bem material, nós entraremos em sofrimento. Ou seja, quando nós nomeamos que aquilo é o nosso tesouro, nós entramos em sofrimento quando convidados a nos despedir daquela posição. Relembrando, gente, que no processo reencarnatório, tudo isso é transitório, né? Então, hoje eu tenho determinados filhos. Que espíritos são esses? Em outra existência eram meus filhos? Não necessariamente. Muitas vezes podem ter sido amigos, parentes, irmãos, pais e mães meus, ou até meus inimigos, né? Então, no processo reencarnatório, tudo é transitório. Sermos filhos é uma situação reencarnatória. Sermos pais é uma situação reencarnatória. Sermos de uma ou de outra, de uma determinada profissão, é uma situação reencarnatória. De uma determinada posição econômica, é uma situação reencarnatória. Tudo isso é transitório. E quando nós nomeamos esses patrimônios, esses bens materiais como nosso tesouro, necessariamente num processo em que somos convidados ao desapego, à experiência de nos despedir, nós entramos em sofrimento. Por isso Jesus nos convida: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o verme consomem, né? Onde os ladrões roubam, né? Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam nem roubam. Então, tesouros da alma. Jesus fala de céu referindo-se àquilo que deve ser real, um tesouro real para o espírito. Então, são as construções de sentimentos, a construção de equilíbrio, a construção de fé, de confiança, de entrega a Deus, como esse exemplo de Jó no Velho Testamento. E continua Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 27, nos chamando a atenção sobre a importância desta entrega aos desígnios de Deus quanto a essa materialidade, em especial, a exemplo de Jó, quando Jesus nos coloca assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Né? Então, Jesus chamando a atenção de que por mais que a gente se esforce muito, que a gente tome todos os nossos cuidados, qual de nós poderia acrescentar algo à nossa estatura? E ele refere-se a côvado, porque côvado era um sistema de medida de comprimento utilizado por civilizações antigas. Ele era baseado no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo, tá? Então Jesus fala: quem poderia acrescentar um côvado à sua estatura, né? Nos mostrando o quanto Deus está no comando de todas as coisas. Tudo acontece segundo a vontade de Deus. E as experiências de privação, de perdas, de modificações, têm por objetivo, além de nos auxiliar no desenvolvimento do desprendimento, na construção da ideia de que somos espíritos realmente estando numa experiência material, também nos auxilia na construção de fé, de entrega a este Pai, a este Criador, que de tudo sabe de todas as coisas, né? Muitas vezes nós queremos trazer para a gente, nos arrogar capacidades que nós não temos, competências que não são nossas, né? Quanto nós entramos em sofrimento quando estamos na expectativa de uma doença grave, né? Ou quando nós estamos na expectativa de despedir-se de um ente querido que está cometido de uma doença e corre o risco, né, ali de desencarnar. E o conjunto dessas aflições não muda em nada essa posição, porque não está dentro das nossas competências a saúde, a vida ou a morte. Né? Também no campo das outras questões, dos outros bens materiais, não está totalmente no nosso campo. Quantas pessoas extremamente competentes e diligentes experimentam situações de perda total dos bens materiais? A exemplo dessa figura poética de Jó, né? Então, muitas vezes nós enfrentamos numa existência física ou já um processo reencarnatório desde o início com privações na materialidade, com limitações a toda e qualquer sorte de desenvolvimento para poder experimentar a pobreza,
como também passamos muitas vezes numa experiência reencarnatória pelo processo de ter e depois não ter mais, né? E que isso não depende dos nossos esforços. Muitas vezes nós nos vemos tolhidos, né? Passamos por situações econômicas que, por mais que a gente engendre todo o esforço, a gente não consegue modificar. Então, são processos que nos ensinam a viver com alegria em qualquer situação, que nos ensinam o desprendimento dos bens materiais e, por consequência, que somos espíritos numa experiência reencarnatória e nos ensinam a fé através desta entrega a Deus que alivia os nossos corações das apreensões que o apego traz. E então segue Jesus de uma maneira belíssima, nos convidando a essa entrega a Deus, né? Nos convidando a esse estar com o coração nas coisas que realmente são tesouros verdadeiros, nas seguintes palavras: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É importante destacar também, gente, que como Kardec bem observa no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Buscai e Achareis, falando exatamente sobre essa passagem dos lírios do campo, essa colocação de Jesus no Evangelho de Mateus não é um convite à ociosidade, muito pelo contrário. Ela é um convite ao movimento do espírito no sentido da lei de trabalho, né? Não é objeto do nosso estudo hoje, das nossas reflexões, a temática da previdência, a temática da prosperidade para o espírito, tá? Mas sim essa temática do como eu me relaciono com o ter e o não ter, que é o ter e o não ter com equilíbrio, que é a construção de desapego aos bens materiais. Mas, como bem observa Kardec, né? Apesar dessa não ser desse não ser o objetivo, né? Não é uma alusão à apatia, não é uma alusão à irresponsabilidade, né? Kardec traz um trecho muito interessante nessa lição do Evangelho, que é de que a terra é capaz de produzir alimento suficiente a todos, né? E que cabe a nós, homens, administrarmos essa questão do bem material, que seria essa questão de satisfazer as necessidades do corpo físico, né? Eu não sei se vocês sabem, mas se vocês forem procurar,
De 1950 para cá, ou seja, aí uma geração para cá, né? Estamos em 2020, 70 anos para cá, nós tivemos um aumento populacional de 5 bilhões, de mais de 5 bilhões de habitantes. Nós tínhamos, em média, em 1950, 2,5 bilhões de habitantes. E hoje nós estamos beirando os 8 bilhões, se é que já não chegamos e eu estou desatualizada. Então, nós tivemos um acréscimo aí de mais de 5 bilhões de habitantes em 70 anos, né? E nós ficamos nos questionando, principalmente enquanto coletividade, sobre a capacidade de produção da Terra de alimento suficiente para todo esse grupo de espíritos encarnados, né? No entanto, como já nos alertam os amigos espirituais, a Terra tem condições de suprir as necessidades de todos os espíritos que aqui encarnam. Salientando que os amigos espirituais têm nos mostrado que neste momento de transição, muitos espíritos estão tendo suas últimas oportunidades reencarnatórias para esse movimento interno, a oportunidade de movimento interno que o permita permanecer no mundo de regeneração, que é o mundo para o qual a Terra está se transformando, né? Um mundo de regeneração, que é um mundo transitório, para conduzir o espírito ao mundo feliz. Nesse mundo de regeneração, a característica primária, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 3, é aquela característica de desejo de fazer o bem. Ainda não é o bem que impera, mas o espírito se esforça por fazer o bem. Ele se esforça por compreender a lei divina e vivenciá-la, né? E para quê? Para que ele passe, então, por essa transição, por esse planeta de transição, ao ponto de chegar e estar apto ao mundo um mundo feliz, um mundo para espíritos felizes, né? Que é um mundo onde o bem impera, onde nós já vivemos a lei divina em intensidade, né? O bem supera o mal no mundo feliz. Então, quando nós estamos agora, né, observando esse processo parece que inflação populacional, isso não deve causar na gente nenhuma ansiedade, né? A gente tem visto que muitas frentes de estudo se dedicam ao agronegócio, se dedicam ao estudo das perspectivas de inflação populacional. Mas a gente que tem esse conhecimento espírita sabe que a Terra não está à deriva, né? E que estão encarnando na Terra o grupo de espíritos que se encontrava no orbe terrestre e que, segundo informações, era 3, 4 vezes maior do que o número de encarnados. Então, hoje nós estamos com espíritos encarnados dentro das capacidades populacionais da Terra. E nós temos plena capacidade, a Terra tem capacidade de produzir alimento para todos. O que nós precisamos aprender, né, e temos a oportunidade de aprender num momento reencarnatório como esse, é exatamente o como nós lidamos com o bem material, né? Se nós estamos conseguindo dividir com aquele que tem menos, com aquele que não tem. Porque todas as vezes que nós acumulamos nos nossos celeiros, nós tiramos dos outros o alimento. Existem várias pesquisas, né, gente? Teve até, eu me recordo, um tempo atrás, não sei se isso ainda permanece, mas um movimento de alguns restaurantes mostrando num prato, né, dividindo com desenho no prato, o quanto muitas vezes nós desperdiçamos da nossa comida e o quanto essa comida destinada a outras pessoas que têm menores condições de acessar esse alimento, supriria a fome de todos, né? Então, nós temos condições, sim, de nos reeducar nas nossas relações com os bens materiais, vivenciando a lei de amor, a lei de justiça, né? O compromisso coletivo que nós temos com o outro, o compromisso de caridade, né? Que é viver essa lei de justiça, de amor e caridade, essa lei divina, ser um justo como Jó. Nós temos a oportunidade de vivenciar isso agora e construir isso em nós. Então, experimentar o desapego, toda vez que nós somos convidados, né, gente, a experimentar o desapego, é um momento doloroso. É aquele momento onde você está numa situação cômoda e você é convidado a despedir-se dessa situação. Despedir-se de um ente querido, despedir-se de uma posição social, despedir-se de
prazeres que um determinado patrimônio te permite alcançar, né? E o convite é sempre um convite muito feliz, apesar de parecer difícil, porque é aquele convite que nos permite vivenciar essa lei divina em nós, de dividir com o outro, de saber ter e saber não ter, de saber como Jó, que compete a Deus nos dar e nos tirar. Por isso, essa colocação, buscai de Jesus, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dentre elas, essa construção do tesouro espiritual do amor, da caridade, da fé, do equilíbrio, de estarmos nas diversas situações que um planejamento reencarnatório nos oferece, ainda guardando a paz e a serenidade no nosso coração, pela certeza de que Deus cuida de cada um de nós, assim como cuida dos lírios do campo. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Espero ter atendido aí as expectativas dos amigos e destacando, né, reafirmando que nós não temos aqui a pretensão de esgotar o tema. É um tema muito rico para muitos e muitos estudos, muitas e muitas reflexões. Espero que vocês também se interessem pelo aprofundamento, assim como eu, que vou dar continuidade nos estudos agora. E que Jesus nos abençoe. Agora eu quero convidar todos a nossa prece de encerramento, em gratidão a Jesus por tantas luzes em nossa existência. Querido Mestre Jesus, sol de nossas almas, nós agradecemos, Senhor, pelo teu convite amoroso, a paz e a felicidade verdadeira. Pedimos, querido Mestre, que estas palavras fiquem registradas profundamente em cada um de nós, para que em todos os momentos onde formos convidados à experimentação do desprendimento e da nossa fé, que possamos recordar as tuas palavras e nos mantermos firmes com alegria, seja qual for a dificuldade que tenhamos que enfrentar. Pedimos, Senhor Jesus, também que estas palavras encontrem todos os corações que neste momento se despedem de situações nas quais tinham o seu tesouro, que possam encontrar alívio e consolo na confiança na condução de Deus, nosso Pai. Que os nossos corações possam exalar perfume das flores que já construímos. E que este perfume possa ser levado a todas essas pessoas que hoje estão em sofrimento e em provações, para que possam de alguma forma receber um pouco de alívio que contribuímos através do nosso coração, dos nossos sentimentos, neste processo de entender que a caridade não se resume apenas à caridade beneficente, mas também à caridade benevolente, a prece, a indulgência, a benevolência, o perdão. Ampara-nos, Senhor, para que possamos sempre ser úteis e que todos possam encontrar, através dos seus caminhos e à luz do teu Evangelho, a paz que sempre buscamos, que todos buscamos. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Que assim seja. Agradeço a todos a oportunidade de estarmos juntos. Espero que a gente tenha outros momentos e fiquem na paz de Jesus. Até nossos próximos encontros. Um beijo, um abraço imenso a todos. Até mais.